Então, vamos lá, Cláudia e Dona Rosa. Quero convidar vocês para a gente fazer uma oração, para a gente poder dar início ao nosso estudo, ok? Então, convido vocês aí a fecharem os olhos, tá bom? Para a gente iniciar o nosso estudo. Oremos. Pai querido, obrigado por esse momento especial que o Senhor nos concede, o privilégio e a oportunidade de aprender mais a Tua Palavra. Obrigado por mais uma sessão de estudos que vamos iniciar. Agora, uma nova temporada, entrando no livro de Apocalipse. Nos ajuda a entender as revelações descritas neste livro, por meio dos símbolos, e também nos ajuda a ter a compreensão correta, Senhor. Pedimos a Tua orientação do Teu Santo Espírito e te pedimos também que o Senhor nos abençoe, nós que todos que estamos aqui nessa sala. Abençoe aqueles que estão ouvindo também e aqueles que não vão poder estar presentes. Que o Senhor os alcance com as Tuas bênçãos onde eles estiverem, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dona Rosa, Clau, a gente inicia esse estudo do livro de Apocalipse com o primeiro capítulo, né? Falando sobre Apocalipse e contagem regressiva para o futuro. É um tema que tem alarmado muita gente, tem alarmado muitas pessoas, tem deixado pessoas temerosas a ponto de não quererem estudar esse livro. E o Apocalipse desperta muito isso nas pessoas, né? Um temor, um medo de descobrir o que vai acontecer no futuro. Então, nós, como cristãos, temos o objetivo de trazer esse estudo para despertar o desejo de estudar esse livro sagrado, que tem um objetivo real e verdadeiro de trazer esperança a todos nós, certo? Eu começo o nosso estudo trazendo para vocês aqui que no ano de 2011 foi lançado um filme, tá, de John Haidt. Esse filme se tornou best-seller também, tá? O nome do filme é Contagem Regressiva e fala sobre o cenário que estaria, né, como que se encontraria o cenário mundial diante de tantas coisas ruins que iriam acontecer. Então, no contexto de que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então, esse filme é lançado e aí muitos outros são lançados também depois, 2012, e daí uma sequência de filmes e livros foram escritos e lançados, produzidos com essa temática, tentando trazer ali de forma objetiva, né, um apocalipse como algo assim a se temer. Mas nós temos algo a temer quando se trata de apocalipse, sendo que sempre existiu no mundo fome, né, como vocês podem ver, guerras, coisas que sempre existiu, terremotos, tantas coisas ruins sempre existiram no mundo. A única diferença é que essas coisas vão se intensificar, certo? Então, essa é a nossa intenção em trazer para você esse estudo, para que você sinta o desejo de aprender, motivado a continuar, né, a aprender as revelações deste livro, tá ok? O Apocalipse nós temos como um livro de esperança, por quê? Porque ele é um livro que traz também notícias boas, inclusive para o povo de Deus, o povo que espera a volta de Jesus. Então, se eu e você estamos almejando esse grande dia, é um livro de esperança. Apesar de conter ali algumas coisas que irão acontecer que são ruins, mas nós sabemos que essas coisas ruins se desenrolarão num evento grandioso, não é isso? Um evento que nos traz esperança de uma vida melhor. Então, qual seria o objetivo do livro? Apocalipse capítulo 1, verso 1, eu convido vocês a lerem comigo, e ele fala assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então, esse é o objetivo do livro, né? A nos mostrar as coisas que em breve irão acontecer. Com que propósito? Com o propósito de nos preparar para que, quando essas coisas forem acontecer, a gente esteja o quê? Prontos, né? Prontos e seja achado ali digno
de receber do nosso Deus e Pai a vida eterna. E ele continua dizendo: escreve, pois, as coisas que viste e as que são presentes, né? E as que hão de acontecer no futuro, depois destas. Então, o Apocalipse é um livro que se trata das coisas que aconteceram no passado, né? No tempo de João, e também que aconteceriam depois, a tempos distantes do tempo de João, que no caso é o nosso tempo. E até a volta de Jesus, muitas coisas irão acontecer. Então, o objetivo do livro, meus amigos, é trazer segurança para que nós entendamos que existe um Deus que está no controle de todas as coisas, certo? Então, como o Apocalipse chegou até nós? Eu queria, no verso 1 e 2 do capítulo 1, ler com vocês o seguinte: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Então, olha só o caminho que esse livro percorreu. Ele é a revelação de Jesus Cristo. Olha só o nome do livro, Revelação. Então, ao contrário de que muitos falam, né, de que o Apocalipse é algo assim escondido, é algo a se temer, o próprio livro nos diz que ele é a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, certo? E que foi enviado por intermédio do seu anjo. E o anjo notificou a João. E João, por sua vez, partiu ali para entregar aos seus servos. Nós temos aí alguém com um microfone aberto. Eu queria pedir, se tiver, por favor, como desligar, eu agradeço. Temos alguém aí? Obrigado, valeu, agradeço, obrigado mesmo, de coração. Então, nós temos aqui as fases, né? E a forma pela qual o livro foi escrito, com que objetivo e o caminho que esse livro percorreu. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, que por sua vez enviou ao anjo, e o anjo entregou a João, que notificou aos seus servos, certo? Então, quem é esse anjo? A gente vai passar rapidinho aqui. Esse anjo, ele está lá no nascimento de Jesus, quando foi levar as boas novas do nascimento de Cristo. Em Lucas 1:26, a gente tem a passagem que diz assim: respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Então, esse anjo, ele esteve lá para dar as boas novas do nascimento de Jesus. Esse anjo também, ele diz assim: olha só o que o desejado de todas as nações fala sobre esse anjo. Foi Gabriel, o anjo que ocupa a posição imediata ao Filho de Deus, que veio com a divina mensagem a Daniel. Foi Gabriel, seu anjo, que Cristo enviou a revelar o futuro ao amado João. Então, o anjo é Gabriel. Quem é esse anjo? Um anjo que é enviado para a Terra em ocasiões importantíssimas, né? Como o nascimento de Jesus, as visões que Daniel teve, as interpretações que ele teve, todas foram dadas pelo anjo Gabriel. E João também recebeu instruções dele, certo? Então, o anjo é o Gabriel. E quem era João? João era filho de Zebedeu. Seus irmãos eram Pedro, né, Tiago, e também eles eram chamados de Boanerges, que significa filhos do trovão. Existe um episódio lá em Marcos 3:17 que eles pedem até para que descesse fogo do céu sobre a cidade, né? Tal era o temperamento de João naquela época. Então, com o tempo as coisas vão mudando, né? E João passou por uma transformação ao longo do convívio com Cristo. Então, ele esteve lá na ressurreição da filha de Jairo, na transfiguração, junto com seu mestre Jesus, esteve no Getsêmani, junto à cruz, correu ao sepulcro. Então, foram ocasiões aí importantíssimas que ele fez parte com o próprio Cristo, ok? Então, nós descobrimos que o anjo é Gabriel e que vimos também quem era João. João era um discípulo muito amado. E quem são os servos de Deus, na qual João é notificado a entregar as mensagens que ele deveria escrever por meio das visões? Aqui diz o seguinte, Apocalipse 1:4. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas.
Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, João tem um papel importante agora de receber instruções divinas, né, vinda do próprio Deus, percorrendo por meio de Jesus, do anjo, por intermédio de João, e agora ele notifica as 7 igrejas. Então, nós vamos ver mais na frente o que significa aí essas 7 igrejas, certo? Quando o Apocalipse foi escrito durante o Império Romano, e aí nós sabemos que o Império Romano teve ali suas fases, né? Monarquia, república e império. Então, foi num momento muito difícil que esse livro foi escrito, onde os cristãos eram perseguidos e tudo mais. Entre o ano 81 e 96 da nossa era, durante o imperador ali Domiciano, enquanto ele reinava. João, por muitas vezes ali foi salvo, né, por intermédio do próprio Deus. Em um dos casos que a gente cita bastante é esse aqui, que ele foi lançado vivo num tacho de óleo quente, né, óleo fervente, mas nada sofreu, nenhum fio de cabelo foi queimado. Então ele foi exilado para a ilha de Patmos, né? Então a gente conhece a história. Naqueles que não conhecem, após esse episódio, ele é exilado e aí é levado para uma prisão numa ilha chamada Patmos. E lá ele é obrigado a viver como escravo, né? Numa prisão, isolado de tudo e de todos. Certo? Então, essa aí é a ilha de Patmos, ali próximo ao Mar Egeu. Essa é uma foto bem recente. E aqui a gente vai tentar entender um pouco mais o que João passou. Qual foi o sentimento de João estando isolado nesta ilha? Imagina você ter tido ali a convivência com o próprio Cristo, ter tido uma experiência real com o Senhor Jesus, viver uma vida cristã, e agora você é isolado, lançado numa ilha. Como é que você se sentiria, né? Imagina você aí, João, na sua já velhice, tendo que passar por essas coisas. E aí, ao contrário de tudo isso, a gente tem essa questão. Capítulo 1 de João, ele diz assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como a alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma espada afiada, uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Apocalipse capítulo 1, do verso 10 ao 16. Então, o nosso estudo ele vai permear por esses versículos aqui, e ele fala do contexto que João se encontrava isolado nessa ilha, e ali, num certo dia, no dia do Senhor, é dito que ele se achou em espírito e teve uma visão do Cristo glorificado, né? O Cristo ressurreto. E esse Cristo, ele estava andando entre os candeeiros. Ele tinha 7 estrelas na mão e mais algumas outras coisas. Os seus olhos eram diferentes, né? Da boca saiu uma espada afiada de 2 gumes, e o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então, essa foi a visão que João teve de Cristo glorificado. A gente tenta colocar aí uma imagem para tentar fazer você assimilar melhor essa visão. Então, ele vê Jesus ali ressurreto, né? Glorificado, andando entre os candeeiros, tendo 7 estrelas na mão. E aí a gente vai ver o que significa todo esse simbolismo, certo? Aqui está algumas características da visão. Ele anda entre os candeeiros, semelhante a filho de homem, vestes talares, uma cinta de ouro, cabelos brancos como a lã e neve, os olhos como chamas de fogo, pés semelhante ao bronze polido, voz como de muitas águas, 7 estrelas na mão direita, da boca saía uma espada de 2 gumes, e o rosto brilhava como o sol. Então, essa é todo o simbolismo que a gente tem do Apocalipse. E por quê, né? Surge a pergunta, por que o Apocalipse foi escrito em símbolos? Qual seria, né? Aqui nós temos aqui o princípio da simbologia, simbolismo, texto e significado. O que significaria os candeeiros na qual João vê Jesus andando entre eles? Apocalipse 1:20. Eles significam as 7 igrejas, certo?
Está lá no verso 1:20. O filho do homem, na qual João vê, um semelhante a filho do homem. Nós temos essa visão semelhante no Antigo Testamento, nessas duas passagens de Daniel e Mateus. E nós sabemos que é o próprio Cristo ali que foi, por muitas vezes, visto e é citado 88 vezes no Novo Testamento. O que significaria as estrelas na mão direita, né? Apocalipse 1:20 também dá a resposta. São anjos ou mensageiros das 7 igrejas. Quem seriam esses mensageiros? São pessoas que dedicam a sua vida, né, a levar a palavra de Deus, pessoas que se entregam totalmente à obra do Evangelho e de cooperar com Deus nessa missão. A espada de 2 gumes também tem um simbolismo e ela está lá em Hebreus 4:12, que é a própria Bíblia, né, na qual serve para nós atacarmos as mentiras, né, e nos defendermos aí das maldades de Satanás. Então, o código profético é desenrolado, a própria Bíblia se interpreta, não precisamos sair da Bíblia para procurar a interpretação dos seus versos, do seu simbolismo, ok? Espero que alguém não tenha aí com alguma dúvida. Se tiver, por favor, coloque aí nos comentários e a gente vai tentar no final deslumbrar aí alguma coisa a respeito da pergunta, tá ok? A gente entra aqui agora no capítulo 2, tá? Capítulo 2 de Apocalipse, que vai falar mais sobre as 7 igrejas, na qual nós vimos aí alguns dos simbolismos. João, no capítulo 1, verso 10 e 11, ele diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, eu trouxe aqui para vocês também uma imagem, tá? Onde ficava aí no canto inferior esquerdo, você pode ver, aí está a ilha de Patmos, onde mais ou menos ficava situado no tempo de João, e você vê aí a sequência das igrejas na qual João é notificado a entregar as mensagens, as cartas, e você vê que existe uma ordem aí: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, essa ordem, ela tem um significado também. E aí eu gostaria de ler com vocês o seguinte: olha o que significa a ordem dessas igrejas. Isso aqui é importantíssimo que você esteja atento quando se falar dos estudos das 7 igrejas do capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Olha o que significa as 7 igrejas. Estas igrejas existiam nos dias de João. Elas eram existentes e simbolizavam 7 períodos pelos quais passaria a igreja cristã da primeira até a segunda vinda de Cristo. Então, por alguma coisa, né, por alguma ocasião, Deus escolheu essas 7 igrejas para simbolizarem os períodos que o povo de Deus, né, a igreja de Deus, passaria desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Então, cada igreja aqui, apesar de todas existirem no mesmo tempo de João, tá? Elas simbolizam um período ou uma situação, um estado diferente que o povo de Deus passaria até a segunda volta de Jesus. É bom que fique claro e que você armazene essa informação, ok? São períodos aí que o povo de Deus se encontraria ao longo de toda a história até a volta de Jesus, certo? Então, são elementos comuns em cada igreja. Nem todas têm esses elementos, mas cada uma delas tem pelo menos 2 desses elementos, ou algumas até 1. No caso, só reprovação, só apresentação, elogio, reprovação, conselho e promessa, né? Pelo menos alguns são comuns em todas elas, mas alguns não existem, ok? Vamos lá, a primeira igreja é chamada de Éfeso. Onde que ficava essa igreja? Na cidade de Éfeso, principal cidade da província romana, que tinha um importante porto marítimo e centro de negócios. Então, a gente não vai tentar esmiuçar todas as igrejas aqui, que o nosso tempo não permite, ok? Mas a gente vai tentar falar brevemente sobre cada uma delas e chegar no nosso objetivo, que é a última, tá ok? Vamos lá. Qual foi o período de Éfeso? Foi do ano 31, tá? Até o ano 100. Ok? Então, da nossa era, tá? Então, esta igreja representa o período desde a morte de Cristo até a morte de João, que foi o último dos apóstolos. Ela é representada pelo período apostólico, né? Onde morre ali
o primeiro apóstolo, então outras pessoas, seguidores de Cristo, vão tomar de conta e liderar a igreja de Deus, certo? Como que essa igreja é conhecida? Aqui em Apocalipse capítulo 2, ela é conhecida como, no verso 2 diz assim, se você tiver sua Bíblia aí, acompanhe comigo o verso 2, ele diz o seguinte: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e o achaste mentirosos, e tem perseverança e suportastes prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Então, a igreja de Éfeso, ela é simbolizada e é aqui mostrada no capítulo 2, ali até o verso 7, pela sua pureza apostólica, né? É o tempo que os apóstolos estão ali comandando, liderando a igreja e mantendo firme a fé, entendeu? E a pureza doutrinária também. Então, os membros da igreja eram os discípulos de Jesus e a igreja preservava sua pureza doutrinária e cumpria a missão. Eles pregavam, expeliam demônios, curavam, né? Faziam toda sorte ali de milagres. E nós vemos isso aí lá no livro de Atos. Você vai ver a igreja apostólica ali em ação, ok? Então, igreja de Éfeso tem ali os seus elogios, né? Mas também tem uma advertência que Paulo dá lá em Atos 20, capítulo 20, verso 29 a 30, porque começa a surgir ali o docetismo e o gnosticismo, né? O docetismo, ele pregava, ele nasceu entre o segundo e terceiro século, e ele negava que Cristo tinha, de fato, sofrido e nascido em corpo humano, né? Mas eles diziam que Jesus sofreu de forma aparente, aquilo não foi real, entendeu? E o gnosticismo levava tudo para o lado místico, né? Onde pregava que o corpo que aprisionava o espírito, o corpo que é mal, o espírito é bom. É algo bem místico ali que era pregado na época, e Paulo advertiu de que eles deveriam abandonar, né, e não se envolver com essas coisas, ok? Mas aí vem o elogio: e tens perseverança e suportastes prova por causa do meu nome. Como foi falado, né, uma igreja que realmente manteve ali a pureza doutrinária. Temos também ali que eles suportaram provas. De que forma os discípulos foram mortos ali de forma perversa, né? Mortos em Roma por ordem do imperador Nero, por volta do ano 67. Tem o Coliseu Romano, que muitos conhecem também a história, onde milhares de cristãos foram mortos ali e foram, de alguma forma, só um minutinho, foram de alguma forma maltratados, humilhados e mortos, né, como nós bem sabemos, ok? A igreja de Éfeso também recebe outro elogio, no verso 6: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então, uma igreja que foi vencedora, né? Uma igreja que saiu para vencer e venceu. Reprovação, ela tem uma: abandonou o primeiro amor. Tem um conselho também. Cristo diz: arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Somos convidados a voltar às primeiras obras, né? Ao primeiro amor. E se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa é a promessa que tem para a igreja de Éfeso, né? Então, essa é a primeira igreja que nós temos aqui. A segunda igreja é a igreja de Esmirna, tá ok? O período de Esmirna é do ano 100 até o 313. Esta igreja representa o período desde a morte de João, né, o último apóstolo, até a assinatura do Edito de Tolerância de Milão, ok? É um período bem histórico aí, na qual aqueles que gostam de história vão gostar de entender esses períodos aí que realmente ficaram marcados. Os anos não são exatos, mas é mais ou menos ali aproximado o período em que ocorre a transação entre uma igreja e outra, ok? Temos também uma perseguição que essa igreja enfrenta, né? A igreja de Esmirna, ela passa por uma perseguição na qual o povo de Deus começa a ser perseguido, ok? Então, esta foi a última e talvez a mais sangrenta perseguição aos cristãos no Império Romano, em 313. Diocleciano, Maximiano, Galério e Constâncio Cloro emitiram uma série de editos que revogavam os direitos legais dos cristãos e exigiam que estes cumprissem as práticas religiosas tradicionais.
como a gente bem sabe, em todas as épocas o povo de Deus é provado. Então, no período de Esmirna, começa ali as provações, né? Intensificam-se mais e o povo de Deus é passado ali a experimentar duras provações. Temos aqui também Constantino, nessa mesma época, tempo de Esmirna, ele tem a sua visão ali em Hoc Signo Vinces, onde ele tem a visão de uma cruz, né? E ele coloca ali, estampa nas vestes de seus soldados, dizendo que nas guerras, em tudo que ele entrasse, ele seria vitorioso, e isso trouxe, de alguma forma, algumas implicâncias, né? Constantino se autodenominou cristão, aparentemente, e ali a gente entende a junção do cristianismo com o paganismo, uma coisa que Constantino iniciou ali. E hoje nós, como igreja cristã, temos algumas características, né? Não vou dizer doutrinas, não, mas temos características ali dessa junção aí do tempo de Constantino. Temos o Edito de Tolerância de Milão. O Edito de Milão, de 313, declarava que o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso, acabando oficialmente com toda a perseguição sancionada oficialmente, especialmente do cristianismo. O edito foi emitido pelo tetrarca ocidental Constantino I, o Grande, e por Licínio, o tetrarca oriental. Então, vários editos foram emitidos ali, mas, de fato, alguns não foram levados ao pé, né, e a perseguição continuou. Certo? Então, é mais ou menos isso que a gente tem da igreja de Esmirna. Como foi falado, a gente não vai poder esmiuçar aqui detalhes de cada uma. Vamos entrar agora na igreja de Pérgamo. Pérgamo cumpriu seu período de 313 a 538. Esta igreja representa o período desde a assinatura do Edito de Tolerância de Milão até o início da supremacia papal, ano 538, tá? Esse período é muito importante para os cristãos, né? Um período que ficou marcado. E nós vamos ver algumas coisas aqui. Legalização do cristianismo. Edito de Tolerância de Milão em 313. Em 380, Teodósio I promulgou um edito tornando o cristianismo a religião exclusiva do Estado. E em 392, por meio do edito de Constantinopla, os cultos pagãos tornaram-se ilegais. Então, por um período ali, eles tiveram paz, certo? Mas essa paz não durou muito tempo. O Império Romano, que dominava nessa época, era um império muito rude, né? Tirano. E nós sabemos também, por meio da história, Eduardo Gibbon foi um dos historiadores que escreveu nesse livro aqui, A História do Declínio e a Queda do Império Romano. Ele fala sobre as 10 tribos bárbaras, da qual das 10, 3 eram contra esse Império Romano, e essas 3, de alguma forma, por meio de guerras ali, foram expulsos por meio desse império, certo? Foram mortos, expulsos por não aceitarem as imposições do Império Romano. Então, entra aí a supremacia papal, o edito de Justiniano, declarando o Papa João II como cabeça de todas as igrejas, e então as perseguições começam, né? Em 538, que é o início da supremacia papal, tem ali a expulsão da última tribo bárbara do território de Roma, que é os ostrogodos. Isso aí a gente poderia até falar com mais detalhes, mas o nosso tempo não permite, a gente tem que tentar aqui falar o que a gente pode com relação ali a poucos detalhes, ok? Quarta igreja, meus amigos, igreja de Tiatira, ficava na cidade de Tiatira. Que ano esse período dessa igreja existiu ali? 538 a 1517. Esta igreja representa o período desde o início da supremacia papal até o movimento da Reforma Protestante, um período que ficou marcado na história, tá? Supremacia papal, onde nós vamos ver que essa supremacia foi, de fato, algo bem marcante na história dos cristãos. A respeito dessa igreja, ele diz o seguinte: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher de Isabel, que a si mesmo se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Ou seja, a igreja agora entra num período de apostasia, né, por meio de algumas induções, né,
seduções, que é infiltrado no meio do seu povo. E aí ela começa algumas práticas errôneas. Tradições e costumes se infiltraram na igreja cristã. E nós temos aí algumas consequências hoje. Os grandes templos é uma consequência disso, meus amigos. O plano de Deus nunca foi grandes templos, igrejas grandes, ao ponto de a gente não conseguir se comunicar ou ter um relacionamento íntimo com os irmãos. Nós temos aí uma consequência grandiosa dessa junção, que é os grandes templos, muitas pessoas num só lugar, e você sabe que há uma dificuldade de se comunicar, de se ter um relacionamento e tudo mais. Então, essa é uma das características que a gente herdou aí dessa junção, né, de algumas infiltrações de tradições e costumes da igreja naquela época. Mas, como em todo tempo, Deus tem um povo fiel, certo? E mesmo nessa época de perseguição, existia um povo que vivia em colinas, né, em montanhas, e era fiel a Deus, a sua palavra, que nós conhecemos como os valdenses. Ainda assim, sendo fiéis, né, sofreram perseguições em seus aposentos ali nas montanhas, em cavernas de pedra, eram queimados, por muitas vezes humilhados, e famílias inteiras eram destruídas ali de forma perversa, em perseguição por causa da fidelidade à palavra do Senhor, certo? E ali nós temos também, em 1517, né, que ficou marcado como a Reforma Protestante, Martinho Lutero entrando em cena, pregando ali as 95 teses na porta do Castelo de Wittenberg, certo? Então, nós fechamos aí a igreja de Tiatira, entramos agora na quinta igreja, a igreja de Sardes. Qual foi o período da igreja de Sardes? Esta igreja representa o período desde o movimento da Reforma, né, que foi iniciado ali com um dos reformadores, Martinho Lutero, até o fim da supremacia papal em 1798. Ou seja, de 1517 até 1798, um período bem grande ali, que cumpriu ali muitos propósitos e objetivos do papado, né? Quais são as características dessa igreja que Cristo deixa para nós aqui? No capítulo 3, verso 1, nós temos aqui uma reprovação. Tens nome de que vives e estás o quê? Estás morto. Tem uma aparência de quem está vivo, mas está morto. Olha só que reprovação severa que Cristo deixa para a igreja de Sardes. A aparência, né, a aparência cristã, ela é condenada por Cristo, é condenada pela sua palavra. E essa era a aparência que a igreja de Sardes estava tendo. Mas ela tem um conselho: guarda o que tem recebido e ouvido, se não vigiares, irei como ladrão. Esse é o conselho que Cristo deixa para essa igreja. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Então, apesar de terem pessoas ali em estado de um aparente cristianismo, existiam pessoas ali também que eram dignas, né, entre aspas, de andarem com Cristo, porque eram pessoas que não se contaminaram, né, nem se sujaram, não sujaram suas vestes, se manteram ali com a justiça de Cristo, ok? Então, temos também um outro episódio, né? Apesar de muitas coisas terem acontecido nesse período, esse aqui é um dos que ficou mais marcado, o massacre de São Bartolomeu, em Paris, 24 de agosto de 1572, onde ali tivemos, a rainha fez um decreto em que os cristãos viveriam de forma livre, mas na mesma noite ela teve ali que retornar, né, a sua palavra, e aí alguns cristãos tiveram suas casas invadidas e foram mortos de forma perversa. Então, em todas as suas fases e seus períodos que a igreja se encontrou ali, ela teve seus altos e baixos, perseguições, mas Deus sempre teve um povo fiel, certo? E mesmo nessa época de apostasia, de um cristianismo aparente, Deus tinha os seus e mantinha o seu povo ali, certo? Mas isso teve um fim lá com o Papa Pio VI, né? Em fevereiro de 1798, o Papa Pio VI
foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Então, é dado fim àquela supremacia papal. Pela graça de Deus, os cristãos tiveram ali como respirar por um pouco de tempo. Amigos, a gente vai avançando. A sexta igreja, a igreja de Filadélfia, tá? Essa igreja cumpre um período ali do fim da supremacia papal, de 1798 a 1844. Que período é esse? Esta igreja representa o período desde o fim da supremacia papal até o grande desapontamento milerita, de 1844, ok? Um período aí já bem recente, chegando perto aqui dos nossos tempos. E quais são as marcas, né, ou características dessa igreja? Ela tem um elogio em Apocalipse capítulo 3, verso 8. Qual é o elogio dado a essa igreja? Conheço as tuas obras, certo? Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Então, pessoas sinceras e fiéis existiam nessa igreja, e ela, nesse período, né, que existiu a igreja de Filadélfia, e nela ela recebe um elogio da parte daqueles que são fiéis, certo? Não negaram o nome de Jesus. Qual é a reprovação? Verso 9. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Então, é reconhecido que, pelas suas práticas, Cristo diz que a própria sinagoga de Satanás permanecia naquele lugar. Em outras versões, fala o trono de Satanás, certo? Existia ali naquele lugar e naquele período. Qual é o conselho dado a essa igreja? Verso 11. Ele diz assim: venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. De fato, ela tinha algo, por não terem negado o nome de Cristo e terem sofrido a custo de não temerem a própria vida. O que acontece então? Eles conservaram, né? Eles mantiveram ali a sua coroa. E Cristo dá um conselho a eles para que eles conservem, para que ninguém tomasse essa coroa deles. Olha só que beleza, né? Que coisa legal. Eles tinham algo ali a ser elogiado, tinham uma reprovação, mas um conselho de que eles deveriam permanecer para que ninguém tomasse a coroa que estava assegurada a cada um deles. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. E aqui nós temos um período que ficou também marcado na história, creio que quase todos sabem, é o período que Guilherme Miller, um fazendeiro batista, né, dedicou muito tempo da sua vida ao estudo das profecias de Daniel. E por meio desse estudo é despertado ali um grande reavivamento, e ali Guilherme Miller passa a pregar sobre um período, né, de investigação na qual se iniciaria a partir de 1844, um período importantíssimo para a igreja cristã, que marca ali o início de um juízo investigativo para o mundo, né? Um juízo investigativo. E essa, mais ou menos aqui o cronograma que nós temos aí, de tudo que iria acontecer nas suas etapas, na qual Guilherme Miller chegou à conclusão, ok? Chegamos, então, na sétima igreja, a última igreja aqui de Apocalipse capítulo 3, é a igreja que nós queríamos aqui entrar e finalizar. Sétima igreja é a igreja de Laodiceia. Essa igreja de Laodiceia, ela cumpre o período de 1844, ok? De 1844 e termina quando? Vai até a volta de Jesus, porque essa igreja é a última. Nós estamos vivendo no último período da igreja cristã. Olha só que urgência, né? Que senso de emergência nós temos que ter pelo período que estamos vivendo. Esta igreja representa o período desde o grande desapontamento, lá em 1844, até a volta de Jesus. O que significaria ali o termo, né? Laodiceia? Esse é interessante também. É um termo grego que deriva de duas palavras, laos e de kaios, que significam, respectivamente, povo e juízo. Fazendo a junção do termo, a gente tem julgamento do povo ou povo do juízo. Esse é o período que eu e você estamos vivendo agora.
um período de juízo, né? Nós somos o povo do juízo, o povo que está passando por um juízo. É uma alusão clara, uma alusão clara ao juízo investigativo, né? Iniciado ali no céu em 1844. E o nascimento da igreja remanescente, simbolizada na sétima igreja do Apocalipse. Então, com o reavivamento lá da reforma protestante e tudo mais, Deus levanta um povo, né, nesse período, que vai pregar agora as verdades, né, a verdade de forma integral para um mundo que vive no tempo do juízo, certo? Então, esse é o propósito esse é o nosso propósito que vivemos nessa época, ok? Laodiceia, quais são as características dessa igreja que vivia nessa cidade? Laodiceia possuía o maior centro bancário da Ásia Menor, especializado em câmbios de ouro e moeda estrangeira. Então, lá na cidade de Laodiceia, onde estava situada essa igreja, lá tinha o maior centro bancário, certo? Especializado em câmbios de ouro e moeda estrangeira. Era um lugar que movimentava muito dinheiro. Eles eram riquíssimos. No coração da cidade ficava uma das maiores escolas de medicina do mundo antigo, famosa por curar os olhos a partir de um colírio à base de sulfato, que era muito abundante na região. E também possuía um centro têxtil que produzia e exportava tecidos finos. Olha só, tente memorizar essas 3 características dessa igreja, certo? Ela tinha nessa localidade essas características. O maior centro bancário, ela tinha ali um dos centros medicinais mais conhecidos, mais famosos, de cura por meio de um colírio, né, de curar os olhos, e também tinha um centro têxtil que produzia e exportava tecidos finos. Era um local ali, uma cidade riquíssima, abundante. E também nessa cidade, conforme diz a história, existia também as fontes termais, certo? Onde na colina, na cabeceira da colina, minavam águas que eram águas quentes, né? Que traziam ali uma mornidão, uma temperatura mediana para que a água se tornasse ali, tivesse uma temperatura um pouco alta e se tornasse morna, certo? Então, ela era uma cidade que tinha essas fontes termais, ok? Então, a igreja de Laodiceia, não há um elogio para essa igreja. Essa igreja não tem um elogio. O que essa igreja tem? Essa igreja tem uma reprovação. Lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 17, ela tem uma reprovação. Qual é a reprovação? Olha só. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha só a reprovação que essa igreja tem. Qual é o conselho que ela recebe? Ela recebe um conselho interessante, amigos. Qual é o conselho? O conselho é dado com base naquelas 3 características que ela tem. Era uma cidade rica, por seus câmbios, né, e o maior centro bancário, e Cristo dá um conselho para essa igreja, em Apocalipse 3,18, para que ela compre o ouro refinado dele, certo? Apesar de ela mexer com o câmbio de ouro e de moeda estrangeira, Cristo dá um conselho para essa igreja, para ela comprar ouro refinado dele. Essa cidade tinha um grande ali, um centro têxtil, né, que produzia e exportava tecidos finos. E Cristo agora dá um outro conselho. Aconselho-te que compre vestiduras brancas de mim, Cristo falando. Apesar de ser um centro têxtil de tecidos finos, não era o suficiente para cobrir ali a sua nudez, a sua vergonha. E o terceiro conselho é dado com base na outra característica da igreja. Ela tinha o quê? O maior centro de medicina do mundo antigo, famoso por curar olhos a partir de um colírio. Então, era uma cidade orgulhosa. E o terceiro conselho é dado para que eles comprassem colírio para os seus olhos. Ou seja, apesar de ser uma igreja abundante, em alguns aspectos, ela estava pobre espiritualmente, uma igreja pobre. É por isso que é dada a reprovação lá no verso 17, que ela diz assim, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E Jesus fala assim, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu.
Ou seja, essa igreja não enxergava a sua nudez e vergonha espiritual. Então, qual é o conselho que Cristo dá para essa igreja, meus amigos? E aqui a gente finaliza o nosso estudo. Apesar de vivermos no último período da história, certo? Vivemos no período de Laodiceia, não precisamos ser laodiceanos, ok? Vivemos em um período de Laodiceia, a última igreja do Apocalipse, mas não precisamos ser laodiceanos. Não precisamos viver nessa mornidão espiritual. Se você for ver, Cristo fala que está a ponto de vomitar essa igreja da sua boca, porque ele não suporta tamanha hipocrisia, né? Ele diz o seguinte: vocês não são quente nem frio, vocês estão mornos. Estou a ponto de te vomitar da minha boca. O que significa o ouro que Cristo dá o conselho para que eles comprem dele? O ouro significa a fé e o amor. O que significaria as vestes? As vestes significam a justiça de Cristo. E o colírio é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. E não a algumas, mas a toda a verdade. Então, esse é o conselho que Cristo dá a essa igreja, para nós que vivemos nesse período da igreja, certo? Então, nós não precisamos ser laodiceanos, precisamos ter uma vida espiritual ativa, certo? Precisamos ter um motivo pela qual morrer. Tem um ditado que diz assim: se você não tem um motivo pelo qual morrer, você não merece viver por ele. Então, precisamos ter esse motivo. Esse é o convite que Cristo faz. Tenhamos um motivo. E lá em Apocalipse 3:20, tem a parte onde Cristo está onde? Ele está à porta. E Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Meus amigos, vivemos em períodos difíceis. Não preciso entrar em detalhes para que isso fique claro. Cristo faz um apelo ao povo do juízo que vive nos dias de hoje e vai se prolongar até a volta de Jesus. Vivemos no tempo do juízo, um juízo que já foi iniciado lá em 1844. E nós hoje somos chamados a abrir a porta do coração para que Cristo entre e faça morada e possa ceiar conosco. Independente do que aconteça, eu e você, devamos ter um motivo pela qual morrer. E que esse motivo, o meu e o seu, seja viver ou morrer por Cristo, e entregar a vida, mesmo em face da morte, que nós não venhamos temer o que irá acontecer conosco. Então, esse é o apelo que eu faço a cada um de vocês nessa noite, tá? Um apelo para que você abra a porta do seu coração e faça uma entrega completa e diária ao nosso Senhor Jesus, para que Ele faça morada na sua vida, entre na vida da sua família e vocês possam ter a companhia de Cristo até a sua volta. Então, esse é meu sincero desejo, essa é a minha oração para cada um de vocês, tá? E o meu agradecimento pela presença e o esforço que cada um de vocês tem feito para estarem aqui presente em mais um estudo da Palavra de Deus. Com isso, eu queria convidar cada um de vocês aí, onde você está, por meio da telinha, Dona Jusilene, Bom Oliveira, Dona Jusilene, Eline, que está presente com a gente também, Clau, Levi, a Cate, a Dona Rosa, o Valões. É bom ver vocês, fico feliz em tê-los aqui e participar desse estudo com todos. Queria convidá-los agora a gente fazer uma oração para a gente entregar a nossa vida e que você tome a sua decisão aí onde você está, de entregar a sua vida todos os dias a Cristo, uma entrega completa, de obediência total, para que, mesmo em face da morte, nós tenhamos essa fé, né, de permanecer com Ele até a sua volta, tá bom? Então, vamos orar? Oremos. Soberano Deus e Pai, aqui tem pessoas sinceras que decidiram tirar um momento do seu dia para estudar a Tua Palavra. Nós te agradecemos porque essas pessoas, elas são bem-aventuradas, porque elas estão aqui para ouvir, para aprender e para praticar a Tua Palavra. Senhor Deus, inculca no nosso coração, imprime na nossa mente, inscreve em nós a Tua lei, para que nós possamos ser fiéis à Tua Palavra integralmente, que nós venhamos a cada dia nos entregar de forma real e verdadeira.
e que o Espírito de Deus, o teu Santo Espírito, venha nos conduzir por toda a verdade e que nós possamos aprender mais do Senhor a cada dia. Obrigado pela vida de cada pessoa que está aqui, cada homem e mulher que tem dedicado um tempo de forma que, apesar da vida diária, do tempo que eles têm tirado aí do seu trabalho, estão aqui fazendo o seu esforço para estar presente. Por favor, Senhor, derrama as tuas bênçãos sobre eles, nos abençoa de forma verdadeira com as tuas bênçãos espirituais. Nós te pedimos, te agradecemos por tudo, unicamente no nome e nos méritos de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Dona Juscelene, obrigado, viu? Obrigado a todos. A gente agradece a presença de vocês, tá? Eu agradeço grandemente a participação, tá? Muito obrigada. É de muita validade esse ensino. É muito importante para nós, tá bom? Amém. Obrigada. Amém, dona Juscelene. A gente que agradece pelo seu esforço, viu? Aos demais também. Eline, tamo junto. Fique forte, Eline. Fique firme. Clau também e os demais. E a gente agradece aí a todos. Levi, gostaria de falar alguma coisa aí, professor? Sim, boa noite, meus amigos. Eu não pude estar hoje, mas o professor Dácio levou a classe